E aí eu resolvi, né, trazer esse tema, né, que é quero aprender um framework front-end, né, iniciando com React, tá? Então, por que eu botei o framework, né, aí com aspas, né? Então, porque na verdade o React ele não é um framework, então ele é uma biblioteca, certo? JavaScript, né, que atualmente, né, digamos assim, a tecnologia mais utilizada para trabalhar com front-end, certo? Então, eu coloquei o nome framework, né, porque é mais fácil, né, de quem lê, né, o título, né, da palestra, né, do vídeo, né, então entender, né, sobre o que a gente está falando, mas na verdade, né, o React ele é uma biblioteca, né, e não um framework, como outros que existem baseados em JavaScript, né, como por exemplo o Angular, Vue, né, que também são frameworks de verdade, né? Mas que também, né, estão brigando aí no mercado, né, sobre essa questão de utilização com front-end, tá? Então, a gente vai falar nessa live, né, justamente sobre isso, tá? Então, se você quer ser um programador front-end, né, ou quer, de alguma forma, iniciar, né, com alguma tecnologia de front-end, né, então, eu vou falar justamente, né, sobre o que você pode fazer, né, para iniciar, né, com essa biblioteca que é o React, tá? Então, né, eu coloquei aqui só alguns tópicos para a gente ir seguindo, né, só para a gente não perder, né, o raciocínio aqui da palestra, né, e vocês conseguirem, né, também, né, trazer, eu consegui mostrar para vocês algumas partezinhas de código para ilustrar melhor o que eu estou falando aqui para vocês, tá? Então, para começar, eu queria falar um pouquinho sobre a importância do front-end, né? Então, né, a gente, quando trabalha com desenvolvimento, né, então, a gente está sempre muito preocupado, né, com regras de negócio, né, em fazer toda a funcionalidade, né, atender todos os requisitos, né, do cliente, mas, né, pode até esquecer um pouquinho, né, da importância do front-end, né? Então, o front-end é aquela parte, né, do programa que ela está diretamente em contato com o nosso usuário, né, que é a pessoa mais importante, né, daquele sistema, certo? Então, a gente às vezes pode esquecer, né, dessa importância, mas o front-end ele é extremamente importante ao a gente desenvolver software. Tanto que hoje a gente está tão preocupado, né, com a questão de usabilidade, qual a melhor forma de apresentar aquela informação, né, para o nosso usuário, qual a forma mais fácil, né, dele conseguir chegar, né, naquele objetivo que ele quer para resolver o problema dele dentro do sistema, tá? Então, eu acho, né, a parte do front-end também é uma parte incrível, né, onde você tem muitas possibilidades, você consegue, né, trazer o que há de melhor, né, para o seu usuário, tá? Então, tanto, né, que as tecnologias, por exemplo, da Apple, elas se popularizaram tanto, né, justamente por focar em essa questão de usabilidade, né? Então, ela trazer a forma mais simples de você conseguir chegar naquele objetivo, né, dentro do sistema, tá? Então, é uma das características dos sistemas da Apple, e traz, né, um exemplo da importância do front-end nos nossos sistemas, tá? Então, não apenas deixar, né, funcionando, né, mas trazer a melhor experiência, né, para o nosso usuário, tá? Então, né, se você quer, né, trabalhar com front-end, né, com um framework, com uma biblioteca, o que é que você precisa saber para iniciar, tá? Então, primeiro eu coloquei aqui como a base, porque é o que você precisa saber como base, né, de conhecimento para você iniciar, né, com qualquer que seja, né, o framework ou a biblioteca, tá? Então, primeiro você precisa saber lógica de programação, né, para você entender, mas eu não vou trabalhar com, sei lá, não vou trabalhar com back, eu não preciso saber, lógico que se precisa saber, né, lógica de programação para você entender tudo como funciona, né, o programa, tá? Então, você precisa saber HTML, né, que é a linguagem de marcação, onde você vai definir as páginas, né, definir onde vai ficar, né, cada elemento, a organização dos elementos, né, da sua página web, tá? CSS, né, para fazer a parte de estilização da sua página, e JavaScript, né? Então, JavaScript é a linguagem, né, da moda no momento, né? Então, todo mundo fala de JavaScript, tá? O papel do JavaScript nesse contexto, né, de páginas do web é o quê? Ela justamente tornar a minha página dinâmica, né? Então, o JavaScript ele tem um poder incrível, né, de você trazer, né, a parte dinâmica, né, para sua página web ou qualquer outra coisa, né? Então, com JavaScript hoje você consegue trabalhar com back-end, com front-end, você consegue desenvolver aplicativos mobile, né? Então, você pode fazer uma infinidade de coisas, né, com JavaScript, tá?
E React nada mais é do que uma biblioteca que é baseada em JavaScript. Então, se você for, quando você começar, né, a trabalhar com React, você vai ver, né, que é tudo JavaScript ali dentro, né? Então, por isso que você precisa, né, entender, né, todos esses conceitos que eu falei, essa base, para que você consiga, né, de fato, aprender, né, a programar com React, tá? Então, justamente, né, o que eu falei, né, do poder do JavaScript, que hoje em dia, né, ele está em diversas áreas, né, do desenvolvimento, né, então não só no front-end, né, como no início ele era, né, então ele tinha o papel mais de trabalhar com front-end e hoje em dia ele está em todo lugar, tá? E como eu falei, né, a gente tem outros frameworks, né, que existem atualmente, né, então a gente tem o Angular, o Vue e tem o React, né, que é uma biblioteca, né, não é um framework, certo? Então esses três, né, são basicamente, né, as ferramentas, né, as tecnologias que guiam, né, basicamente essa parte de front-end, né, no mercado de desenvolvimento de software, tá? Então, o React, ele né, recentemente saiu uma pesquisa, né, então não lembro exatamente, né, qual era a fonte, né, da pesquisa, mas foi até uma pesquisa que o Felipe Deschamps postou, né, no Instagram dele, né, então mostrando, né, que atualmente e há já um tempo, né, o React, ele é utilizado, né, em cerca de 80%, por 80%, né, dos desenvolvedores, se eu não me engano em porcentagem, né, mas o número era 80%. E logo depois, né, tinha o Angular, mas o Angular mais, né, de forma estável, certo? Então ele não teve tanto crescimento, né? Então ele ou se manteve estável ou até baixou um pouquinho, né, pelo que eu lembro da pesquisa. E o Vue, né, ele está em uma crescente, né, subida, né, com relação a isso, tá? Então, atualmente, né, são os frameworks, né, né, biblioteca mais utilizados para front-end hoje em dia, tá? Então, vamos focar agora, né, especificamente em React, né? Então, o que é o React, né? Como é que ele funciona, né? Então, o React nada mais é do que uma biblioteca, né, que foi criada, né, pela empresa Facebook, tá? Então, eles criaram, né, o React, né, para trabalhar com os projetos deles, né, lá internamente, e acabou que eles publicaram, né, código-fonte, né, e tal, e aí ela se popularizou de forma bem rápida, né? Então, como eu disse, né, hoje em dia ela é a biblioteca mais utilizada atualmente, tá? Então, o React, ele funciona basicamente assim como os outros frameworks, né? Então, totalmente baseado em componentes. Mas o que seriam esses componentes, né? Então, é como se a gente tivesse, vamos supor, se a gente tiver por exemplo, essa página web aqui, né? Então a gente tem diversos elementos, né? Então a gente tem esses checkboxzinhos aqui, né? Então aqui eu tenho uma parte de código, então cada elemento desse, né, a gente poderia traduzir ele como um componente, né? Então um componente de checkbox, um componente para mostrar código fonte, tá? Então nesses frameworks que a gente utiliza atualmente, né? Então, eles são baseados totalmente nisso, em componentes que a gente consegue definir e consegue trabalhar com eles dentro do nosso front-end, tá? Além disso, né, o React ele se tornou muito popular, né, por ele estar trabalhando ele sempre trabalhar com a DOM virtual, né? Então, quando a gente trabalha com JavaScript, né, a gente vai, né, manipular a DOM, né, do documento, o documento, né, daquela página, e só que é um pouco complicado, né, a gente trabalhar, fazer essa manipulação da DOM, mas o React, ele tem uma DOM virtual, né, que é como se fosse uma cópia, né, dessa DOM real, tá? E aí, com essa DOM virtual, ele consegue verificar se houve alguma alteração, né, de estado, por exemplo, dentro daquela estrutura, né, da DOM, e aí ele consegue, né, atualizar, né, apenas aquele componente onde houve uma alteração, né? Então, ele não precisa atualizar todos os componentes, todos os elementos da página, mas ele consegue fazer essa verificação, e isso torna, né, as aplicações com React muito mais rápidas, né? Porque ele não precisa recarregar todos aqueles elementos da DOM, mas sim apenas aqueles, né, que tiveram, né, alguma alteração, tá? Então, ele consegue fazer isso de forma muito eficiente, né? E isso eu acho que é um dos fatores, né, que trazem o React, né, como uma biblioteca muito popular, né, para front-end, tá? Além do fato, né, de ser mantida pelo Facebook, né, então uma grande empresa da área de tecnologia, então a probabilidade dela parar, né, de sofrer manutenção, né, atualizações é bem menor, né, do que se fosse, né, uma empresa menor, né? Então, esses são alguns fatores, né, que eu acredito que influenciam, né, o React, né, para ser tão utilizado atualmente, tá? E aí, o que é que eu preciso
saber para aprender React, né? Como é que eu sei se eu estou pronto, né, para aprender React? Então, vamos supor que eu estudei lógica de programação, estudei HTML, estudei CSS, estudei JavaScript, mas aí será que eu estou pronto, né, para aprender React, né? Então, eu coloquei aqui alguns elementos que você precisa saber, precisa entender para começar, né, a trabalhar com React, tá? Então, até trouxe aqui alguns snippets de código para a gente ilustrar melhor essa parte, né, que você precisa entender, tá? A primeira delas que eu coloquei aqui é que você precisa entender o que são funções declarativas. Então, como é que eu consigo declarar uma função em JavaScript, tá? Então, esse primeiro exemplo é uma função JavaScript básica, né, que a gente utiliza em qualquer momento que eu esteja programando, né, codificando com JavaScript, tá? E aqui embaixo é justamente uma função, né, utilizada no React, né? Então, percebam que ela é um pouquinho diferente, né, porque ela tem, né, como se fosse elementos HTML, né? Então, ela tem uma div aqui no meio, né, que a gente vai ver mais na frente o que aqui representa, né, esse código HTML, né, dentro do código JavaScript, tá? Então, só para não misturar. Mas você precisa entender, né, como você pode trabalhar com funções declarativas em JavaScript, tá? Além disso, né, tem um outro tipo de função, que são as arrow functions, certo? Que foram, né, introduzidas, né, no JavaScript, né? Acredito a partir do ECMAScript 6, se eu não me engano, né? E aí as arrow functions, elas justamente trabalham funções, né, como se fossem, né, funções mais simples, né, do que a gente está acostumado a fazer aqui nessas funções declarativas, né? Então percebam, né, que aqui a gente tem um componentezinho diferente, né, que é um igual, né, maior, né? Isso torna, né, é porque aqui ambas as funções são bem simples, né? Mas se você tivesse uma função maior, né, então você utilizar as arrow functions, então ele facilita o entendimento daquele código daquela função, tá? Então só para mostrar aqui, né, só para ilustrar basicamente a diferença das funções, né, de como eu consigo, né, codificar essas duas funções, mas que na verdade elas vão dizer a mesma coisa, tá? Então, mesmo que você opte por não utilizar, né, arrow functions, então muito provavelmente você vai encontrar código desse tipo em aplicações React, tá? Então, por isso que é importante você entender, né, esse outro tipo de forma, né, de você construir, né, funções em JavaScript, tá? Outro elemento, né, que você precisa entender é como trabalhar com arrays, né? Então, como você consegue utilizar, né, esses três métodos, né, para estar trabalhando com arrays, né, com vetores em JavaScript, né? Então, map, o filter e o reduce, tá? Então, até coloquei uma definiçãozinha, né, aqui para auxiliar, né, quem estiver assistindo, tá? Então, o map eu vou utilizar quando eu vou precisar, né, traduzir ou mapear todos os elementos em um array para um conjunto, né, de valores, tá? Então, no map, né, eu vou utilizar justamente para fazer esse mapeamento, né, do array. O filter, ele já está dizendo, né, o que é, né? Então, ele vai, de certa forma, filtrar, né, aquele array, né? Então, a partir de alguma condição que eu vou colocar lá no meu código, certo? E o reduce, né, quando eu preciso encontrar um valor cumulativo ou concatenado, né, com base em elementos de todo o array, né? Então, é como se eu percorresse, né, no reduce todo o array e eu fizesse algum tipo de soma, né, entre aqueles elementos e eu faço esse tipo de alteração, né? Então, o reduce, ele auxilia, né, nesse processo, né, quando eu estou trabalhando com os arrays, né, e eu preciso encontrar, né, um valor, né, cumulativo, né, ou concatenado. Então, é muito comum a gente utilizar, né, esses métodos, né, de arrays em aplicações React, né? Por isso que é importante você entender esses conceitos, tá? Um outro conceito que eu coloquei aqui, né, são as promises e você utilizar essa sintaxe, né, de async e await, né? Porque quando você está trabalhando com React, você não vai a probabilidade, né, maior de você sempre ter que consumir, né, dados de outra aplicação, né? No caso, geralmente, né, uma aplicação, um servidor, né, um back-end, e você precisa, né, pegar essas informações e mostrar elas para o seu usuário. Então, para você conseguir, por exemplo, acessar, né, um API REST, você precisa, né, entender esses conceitos, né? Então, muito provavelmente, né, você vai trabalhar com uma biblioteca como o Axios, né, por exemplo. Então, tem diversas formas de você fazer isso, né, mas, né, você pode utilizar essa biblioteca ou, né, utilizar, né, o fetch, né, para fazer esse acesso a uma API. Né? Então, por isso que você precisa também saber o que é esses conceitos, tá?
E, por fim, né, um outro elemento que eu botei aqui é saber como você pode trabalhar com a sintaxe de import e export, né? Por quê? Porque vocês vão ver, né, quando eu mostrar aqui um código, né, inicial de uma aplicação React, que você vai precisar, né, importar e exportar os componentes, tá? Para que você consiga, né, trabalhar com eles na sua aplicação, tá? Então, ó, aqui eu coloquei, né, duas formas que você consegue exportar um componente, certo? Então, você pode colocar diretamente aqui, né, quando você declara, né, quando você vai definir, né, o seu componente, né? Então, você pode colocar logo aqui o export default, né, e trabalhar com o componente, né, a definição do componente, ou você pode, né, aqui é um código que seja separado, tá? Então, não tá junto. Você pode escrever todo o código, né, do seu componente e lá no final você colocar, né, essa expressão, né, export default e o nome, né, do seu componente, né? Então, que aqui está representado como app, tá? Então, você pode trabalhar dessas duas formas. Se você não faz isso, né, você não tem como usar esse componente em outro local, né, da sua aplicação, tá? Então, você precisa entender, né, isso também, tá? Certo, eu já entendi, né? Já sei o que é que eu preciso saber, né, para trabalhar com React. E agora, como é que eu posso dar o meu pontapé inicial, né? Como é que eu posso começar uma aplicação com React? Tá? Então, primeiro, né, você vai ser necessário instalar um Node, né, na sua máquina, tá? Então, se você botar no Google e acessar, né, o site, né, do Node, né, então tem lá, né, bem facilzinho você conseguir baixar, né, a versão LTS, tá? Então, sempre baixem a versão LTS do Node, certo? Instalar na sua máquina e, feito isso, né, você vai precisar, né, você vai, né, com isso instalar, né, o CLI, né, do Node, você vai conseguir, e também, né, o NPM, né, que é um gerenciador de pacotes, tá? Então, você vai conseguir trabalhar com React através deles, certo? E como é que eu posso criar meu primeiro app, né, minha primeira aplicação com React, tá? Então, basta você direcionar, né, lá na sua linha de comando, encontrar a pasta, né, que você vai trabalhar, que você vai colocar o código, né, da sua aplicação, certo? Então, navegar até ela e você executar esse comando aqui, né, npx create react app, e aqui colocar o nome, né, da sua aplicação, certo? Então, feito isso, né, então ele vai carregar, né, passar um tempinho carregando, e ele, com isso, né, ele vai construir, né, vai gerar toda a estrutura de arquivos e diretórios que você precisa para iniciar a sua aplicação com React. Então, feito isso, você já está, né, depois que terminar todo esse processo, né, então você já vai ter todo o seu projeto lá prontinho para você iniciar o seu trabalho, tá? E aí, depois disso, o que é que eu faço, né? Então, se você quiser já executar, né, essa aplicação para ver como é que né, como é que foi essa aplicação que foi criada, né, de forma automática, né? Então, a gente vai direcionar, né, a linha de comando para o diretório que você criou, né, para essa aplicação, que no caso aqui é MyApp, né? Então, cd MyApp, e depois eu vou rodar o comando npm start, né, se você estiver, né, utilizando, por exemplo, o gerenciador de pacotes, né, o npm, né? Então, você poderia utilizar o Yarn também, né? Então, fica a critério, né, de você utilizar qualquer um dos dois. E aí, feito isso, né, então ele vai abrir, né, já uma janelinha, né, no seu navegador, né, vai rodar um servidor e ele vai já iniciar a sua aplicação, tá? Então, normalmente, né, quando a gente cria uma aplicação desse tipo, né, então já criando de forma automática, o que ele vai criar é basicamente, né, uma aplicação que tem uma logo, né, do React, né, e tem um textinho embaixo, tá? Então, ele inicializa dessa forma, né, e você já tem uma aplicação React rodando, né, na sua máquina, tá? Só que a gente não quer, né, uma aplicação, né, que foi gerada somente automaticamente, né? Então, eu quero entender como é que foi, o que é que tem dentro desse diretório, né? Quais foram os arquivos que foram gerados, né, como é que eu posso começar, né, a trabalhar com React. E é isso que a gente vai ver agora, tá? Então, basicamente, né, aqui é um printzinho que eu tirei, né? Quando a gente cria uma aplicação com React, né, utilizando o Create React App, né, então ele vai mostrar para mim essa estrutura de diretórios e arquivos, tá? Então, esse é um print do meu VS Code, tá? Então, basicamente, o que a gente precisa se preocupar nesse caso dessa estrutura, certo? Então, aqui a gente tem nessa pasta src, né, no caso source, né? Então, a gente tem alguns arquivos que é o que a gente basicamente trabalha inicialmente, certo? Então, eu tenho
podem perceber aqui que a gente tem esses dois arquivos, app.js e app.css, né, que vão justamente ser responsáveis pelo meu componente app, né, que é o componente que toda aplicação React tem, né? Então, é como se dentro do React a gente pode ter vários componentes, certo? Mas é como se fosse uma hierarquia, né? E o componente app está lá em cima, né, na hierarquia. Então, toda aplicação React, ela tem esse componente, tá? Por isso que ele está representado aqui já, nesses arquivos. E aí, outros componentes que você vem a criar, eles vão ficar justamente, né, abaixo dessa hierarquia, certo? Então, nesse arquivo app.js, você vai ter o código, né, do seu componente, né, app, certo? E nesse arquivo CSS, né, vai ter, né, a estilização desse componente, tá? Outro arquivo que a gente trabalha, né, que eu vou mostrar mais para frente, é esse index.html, né, que acredito que vocês saibam o que é, né, que é um arquivo index que vai representar justamente a página, né, inicial, né, dessa aplicação, tá? E a gente vai ver um pouquinho do código desse arquivo. Além disso, né, a gente tem, né, um arquivo aqui, index.js, né, que eu vou explicar mais na frente o que é, tá? E, basicamente, esses são os arquivos que a gente precisa, né, inicialmente entender, né, se preocupar, né, para trabalhar. Obviamente, né, se a gente fosse criar, né, uma aplicação, né, então eu teria que definir, né, outros componentes, né, então eu poderia criar aqui nessa pasta, né, criar um diretório, né, components e colocar todos os meus componentes dentro dessa pasta, né. Se eu tivesse, né, acesso a uma API, por exemplo, então eu precisaria de elementos para trabalhar com ela, né, então poder criar, né, um outro diretório, né, chamado service, né, então, ou alguma coisa do tipo, né, para colocar os serviços, enfim, né, então a gente vai, né, manipulando, né, e evoluindo, né, na nossa aplicação dessa forma. Outro arquivo, né, que é importante a gente entender é esse package.json, tá? Então, nesse package.json, ele vai ter justamente, né, quais são o que a gente está trabalhando, né, na nossa aplicação. Quais são a biblioteca que eu vou usar, que eu estou usando nesse projeto, importação, enfim, né, fica lá tudo definido, né, as versões que a minha aplicação está utilizando, tá? Então, o package.json, né, então, é um guia, né, para a gente identificar, né, o que a gente está usando, né, e caso a gente instale, né, outra biblioteca, enfim, um framework, qualquer coisa do tipo, nessa nossa aplicação, né, então ela vai estar lá justamente definida nesse arquivo, tá? Então vai ter lá a definição de qual a versão e qual todas essas dependências, né, que são utilizadas, certo? Então, basicamente, isso aqui é a estrutura, né, de uma aplicação com React, quando a gente utilizar aquele comando que eu falei, né, que é o create React app. Então, ele vai gerar para mim essas dependências, esses arquivos, esses diretórios, certo? Beleza, né? Então, já entendi o que eu preciso, né, o que eu preciso entender, qual a base que eu preciso, como eu crio minha primeira aplicação, e aí quais são os elementos básicos de uma aplicação React, tá? Então, aquele código que eu mostrei para vocês lá em cima, né, que tinha uma função JavaScript, mas que tinha como se fosse código, né, HTML dentro dela, isso é justamente, né, papel do JSX, né, que é quando eu consigo, né, colocar nesse código esses snippets de código HTML, né, lá dentro do meu código JavaScript. Né? Então, é o JSX que faz esse papel justamente, né, para facilitar, né, a forma como a gente codifica, né, as nossas aplicações com React, tá? Então, ele, na verdade, no final das contas, ele traduz tudo para JavaScript, tá? Mas é uma forma mais simples da gente escrever e entender o que aquela função, aquele componente vai fazer, tá? Então, é uma forma mais simples, mais fácil da gente fazer isso, tá? Então, o JSX é responsável por fazer essa parte, tá? Além disso, a gente tem dois elementos, né, que são característicos, né, do React, né? Então, que são as propriedades, né, que no React eles abreviam para props, né, que são propriedades que a gente pode acessar, né, nos nossos componentes, né, do React, tá, para conseguir trabalhar com elas, né, passar parâmetros, né, através dessas propriedades, e tem o state também, né, que são os estados, né, então como eu consigo trabalhar com estados dentro da minha aplicação React, tá, então, basicamente essas são as duas principais características do React, né, para que a gente consiga, né, trabalhar dentro da nossa aplicação, tá. Fora isso, eu consigo, né, vocês viram que eu falei de componentes, né, que o React é totalmente baseado em componentes, só que a gente tem algumas formas de criar esses componentes,
tá? Então, não é só de um jeito que a gente consegue fazer isso, tá? Então, a gente pode criar um componente de classe, né? Nesse componente de classe, né, que a gente utiliza aquele termozinho class, né? Então, eu consigo criar um componente utilizando nessa palavra class, certo? E eu consigo trabalhar com o state dentro desses componentes de classe, certo? Beleza. Eu tenho um componente de função também, que é parecido com aqueles exemplos que eu falei no início, né? Então, vocês percebam que tinha lá um function, né? Alguma coisa, né? Tinha lá o nome do componente, e depois eu consigo exportar, certo? Então, esses são os componentes de função sem estado, né? Então, que a gente não trabalha estado com ele, certo? E depois do React 16.8, né? Então, eles introduziram, né, o conceito de hooks, que nada mais é do que uma função, né, mas que consegue trabalhar com estados, certo? Então, os hooks vieram justamente para você conseguir trabalhar estados, mas não utilizar, né, o conceito de componente de classe, né? Então, você não trabalha com classes com os hooks, tá? Então, eles vieram justamente para facilitar, né, a trabalhar, né, com estados, principalmente, né, em grandes aplicações, né? Então, os hooks, eles facilitam bastante, né, esse trabalho, tá? Então, não é que tenha uma coisa melhor ou uma coisa pior, certo? Então, até então, né, antes dos hooks, eram sempre criados, né, componentes de classe e de função sem estado, tá? E não necessariamente você, porque surgiu os hooks, eu tenho que refatorar o código, né, da minha aplicação toda para não usar componentes de classe. Não, isso não necessariamente precisa ser feito, tá? Então, os hooks, como eu falei, eles vieram justamente para facilitar o trabalho, né? Então, você pode, né, estar trabalhando com eles, né, a partir, né, do React 16.8, certo? Mas, se você prefere trabalhar com componentes de classe, não tem problema nenhum, né? Então, vai de como a forma que você prefere trabalhar, né, com estados, né, dentro da sua aplicação, tá? Então, né, para continuar, né, então, como seria, né, o funcionamento de um projeto básico, né, que é utilizando aquele comando, o Create React App, certo? Então, eu peguei, né, justamente eu não alterei nada, só trouxe aqui o código daqueles 3 arquivos, né, que eu falei para vocês que eram importantes, né? Então, o index.html, certo? O index.js e o app.js, né, que é onde vai a gente vai ver o funcionamento de uma aplicação React com esses 3 arquivos, certo? Então, bora lá. Então, no arquivo index.html, ele nada mais vai ter do que uma estrutura básica, né, de um arquivo HTML, certo? Então, para a gente não precisa nem aqui tem mais comentário do que código, de fato, né? Então, eu não apaguei, né? Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês, basicamente, é essa div aqui. Então, ele tem uma especificação dessa div, né, que tem um ID root, certo? Então, o que a gente precisa entender, basicamente, aqui nesse arquivo, é justamente, né, essa div root. Beleza? Então, vamos para o próximo arquivo, né, que é, né, o index.js. Então, o index.js, ele vai justamente, né, reunir, né, ele vai fazer a renderização da nossa aplicação, né, através desse método, né, que é o React DOM Render, certo? E aqui, o que a gente pode ver? Que a gente tem a especificação, ó, do meu componente app, né, que é aquele componente Py, né, que eu falei para vocês que toda aplicação tinha que ter, né, esse componente app, tá? Então, percebam, né, que um componente, ele é bem parecido, né, com quando a gente está trabalhando com HTML puro mesmo, né? Então, com HTML a gente vai trabalhar, né, essas tagzinhas, né? Então, tem lá body, head, title, né? Então, tem lá todas as tags do HTML. E no React, né, ele tem essa estrutura bem parecida, né? Só que percebam que o nome do componente, ele está em letra maiúscula, né? Então, é uma convenção, a gente está trabalhando, né, o nome do componente iniciando com letra maiúscula, né? Então, se você colocar com letra minúscula, né, então pode não entender, né, que aquilo é um componente, né? Então, pode até dar erro aqui, né, em tempo de compilação, tá? Pronto, né? Basicamente, o que tem nesse arquivo index.js é isso, né? Então, tem algumas importações, ó. Lembra que eu falei para vocês que era importante saber o que é exportação e importação, né? Então, exportação eu falei lá no início. E o import é justamente para você estar importando bibliotecas dentro, bibliotecas, né, e arquivos dentro da sua aplicação com React, tá? Então, ó, aqui embaixo a gente tem justamente, ó, uma chamada JavaScript
para pegar, né, um elemento pelo ID, né, justamente aquele elemento que eu falei lá em cima, né, que do index.html, que é a minha div root, certo? Então, o que ele está dizendo aqui? Que ele vai renderizar, né, com esses elementos, com esses componentes, né, justamente dentro dessa div root, né, que está lá naquele meu arquivo index.html, tá? E, por fim, né, o arquivo app.js, que é, de fato, o arquivo do meu componente, né? Então, é o componente básico que é criado quando a gente cria essa aplicação, tá? Então, o que tem nele? Então, ó, percebam que ele aqui, ó, é representado por um componente de função, ó, function app, certo? E o que ele está fazendo aqui, basicamente. Então, ele colocou aqui uma imagem, né, que nesse caso é a imagem do próprio React, né, que fica lá, né, na página, certo? Ele botou um parágrafo, certo? Botou um parágrafo com um textinho, certo? E um link para que a pessoa acesse, né, o site, né, do React, tá? Então, percebam, né, que a gente tem uma estrutura, né, que aqui a gente pensa que de fato, né, HTML, né, mas é justamente o trabalho, né, do JSX nesse aspecto, né, facilitando, né, o nosso trabalho para estar trabalhando com o React, tá? Então, basicamente, é isso aqui que tem dentro do meu componente, né, e aqui embaixo o export, né, o export de full app, para que eu consiga utilizar, né, o componente aqui, ó, ou aquele export é o que permite a gente utilizar, né, a tagzinha aqui do componente no meu arquivo index.js. Certo, pessoal? Então, basicamente, essa é a estrutura de uma aplicação inicial, né, que é gerada de forma automática, né? Então, ela tem esse escopo, né, de trabalho, e aí você vai, né, pode, entendendo isso, você já pode evoluir, né, e dar os primeiros passos nas suas próprias aplicações, tá? E aí, né, para essa última parte, né, da palestra, eu reuni, né, algumas dicas, né, que vocês podem utilizar para estar iniciando esse trabalho de vocês com o React, tá? Então, tem algumas bibliotecas de UI que podem ser utilizadas com o React, né? Então, se você não quer estar trabalhando, ir lá definir, né, o CSS inteiro, né, da sua aplicação, né, definir os estilos dos botões, enfim, de tudo da sua aplicação. Então, existem essas bibliotecas de UI que você pode, né, importar, né, na sua aplicação, nos seus componentes, e você já utilizar essa interface, né, então, esse estilo, né, de elementos na sua aplicação, né, então, é bem legal, é o Ent Design, né, então, e o Material UI, né, então, basicamente, eu acho que esses são os mais famosos, né, bibliotecas, né, de UI, tá? E tem esses outros dois, né, que é o Elemental UI e tem, né, o Tailwind CSS, né, que não é exatamente só para React, né, então ele pode ser utilizado, né, em outros tipos de aplicações também, tá? Então, são bibliotecas bem legais, né, que você pode utilizar, né, importar no seu projeto e já começar a trabalhar com, né, essa parte, né, de UI, tá? Então, você não precisa definir, né, todo o estilo da sua aplicação, você já pega nessa parte pronta e se preocupa mais, né, com os outros aspectos da sua aplicação, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é algumas extensões para VS Code, né, que podem ser muito úteis quando vocês vão trabalhar com o React, tá? Então, acho que muita gente utiliza o VS Code, né, para trabalhar com front-end, né? Eu também gosto muito do VS Code, tá? E aí eu trouxe algumas dicas de extensões para vocês. Uma delas é o S-Lint, né? Então, ele nos ajuda, né, a verificar se tem algum errozinho, né, alguma coisa errada, né, lá no meu código, certo? Então, nos meus arquivos, né, então, se tem alguma coisa errada, ele consegue me mostrar, né, esses elementos para que eu não tenha que ficar procurando depois e debugando, né, o código, tá? Tem o JavaScript Code Snippets, né, então ele ajuda a gente, né, a ele gerar, né, os códigos, né, dos nossos componentes, né, de arquivos, né, então tem esses snippets de código, né, para facilitar, né, para dar mais produtividade para a gente quando está desenvolvendo, né. Tem o GitLens, né, que se você quer, eu sei que o VS Code, né, tem, né, já suporte para Git, mas aí o GitLens tem algumas funcionalidades a mais, né, que você, caso queira utilizar, certo? O Debugger for Chrome, né, que é uma extensão, né, para você estar trabalhando com o debugger do Google Chrome, né, então facilita essa parte de debugar, né, a sua aplicação. Tem o CSS Peak, né, que é quando você passa o mouse, né, sobre
um determinado elemento, né, e ele mostra qual é o CSS, né, que está naquele blocozinho de código, né, então ajuda a gente a não ter que ir lá no CSS e tentar encontrar onde é que está, né, o CSS daquele código, tá? Tem o auto rename tag, né, então ele ajuda a gente a, se eu alterar, né, a tag inicial, ele já altera automaticamente a tag final, né, então também ajuda a gente a não ter que estar fazendo isso manualmente ou eventualmente esquecer de alguma coisa, tá? Tem o Prettier, né, que ele justamente vai nos ajudar a deixar, né, o código da gente bem bonitinho, né, todo indentado de forma correta, e você não ter que estar fazendo isso de forma manual, né, então ele já ajeita, né, já deixa lá o meu código bem bonitinho, né, bem organizado. E por fim, né, o Material Icon Theme, que é, como eu mostrei aquela imagem para vocês lá em cima do meu VS Code, né, então tinha os ícones, né, bem bonitinho, né, então se era um arquivo de JavaScript, né, então tinha o ícone do JS nele, né, se era HTML, né, então isso facilita, né, a visualização, porque quando a gente bate o olho no arquivo, a gente já sabe qual é o tipo daquele arquivo, né, então não tem que estar olhando, né, qual a extensão daquele arquivo, né, então eu acho bem legal também essa extensão, tá? E por fim, né, para finalizar, né, para deixar um gostinho, né, de quero mais, né, para vocês, dois frameworks, né, bibliotecas, que são muito utilizados com React, né, que estão bem em alta, né, atualmente. Um deles é o Gatsby, né, que é justamente para a gente, ele consegue gerar para a gente, né, sites estáticos, né, então ele consegue, né, trazer, né, o poder do React para isso. E o Next, né, que ele consegue, né, entre diversas funcionalidades que o Next tem, né, então a gente consegue rodar, né, o código React, né, do lado do servidor, né, então server-side, tá? Então, o Next, né, também está muito em alta atualmente, certo? Então, ele tem um poder incrível, né, então tem diversas funcionalidades, né, uma delas é essa que eu falei, né, de você conseguir rodar, né, o código React do lado do servidor, tá? Então é isso, pessoal.